Muito bem, respondendo hoje a pergunta da Carol e do Vinícius, né? Eles me perguntaram, na verdade, duas perguntas bem parecidas. A Carol falou que quando ela come qualquer alimento que contenha leite, não importa se é leite de vaca in natura, ou se é integral, ou se é em pó, ela tem desconforto abdominal, né? Dá gases e tudo mais. Já o Vinícius falou que quando ele come, não dá nada nele. Então a questão do Vinícius é, já que quando eu como não me faz nenhum mal, não percebo nenhuma alteração, eu posso comer? Posso continuar comendo ou devo tirar mesmo assim? E a questão da Carol é, utilizar a enzima lactase, que é a enzima que digere a lactose, que vai ajudar a diminuir os gases. O que fazer nesse caso? Bom, a gente tem dois pontos importantes aí, tá? As perguntas são diferentes, mas parecidas ao mesmo tempo. Quando se trata de desconforto gerado por algum alimento, a gente pode ter uma reação aguda e perceber na hora, como é o caso da Carol, que quando ela come, ela percebe gases, percebe outros problemas. E tem o efeito também crônico do consumo do alimento. Então, embora a Carol não perceba, e vamos supor que ela continue consumindo, ela vai lá, tem gases, tal, tem o desconforto, fica com a barriga inchada e tudo mais. E aí ela não percebe, mas ela começa a ter outros problemas, tipo espinhas, tipo pele ruim, começa a ter gases com tudo quanto é tipo de alimento e não só com o leite, daí ela já começa a achar que não é mais só aquilo ali. Ela pode começar a ter mais, sei lá, queda de cabelo, e começa a ter outros problemas, começa a ter rinite alérgica, começa a piorar a sinusite dela, começa a ter muito corrimento nasal, e não entende por quê. Percebe que não dorme tão bem. E nada disso ela vai parar e pensar, putz, deve ser o leite, porque eu tô consumindo direto. Tanto é que é o tipo de coisa que a gente só vem a perceber quando a gente tira o alimento do nosso hábito alimentar, tá? Porque quando se trata de uma inflamação crônica, a gente não percebe. A gente não percebe. Por isso até que eu falo pra vocês, já contei um pouco da minha história, né? Quem já me acompanha há mais tempo aqui sabe que quando eu tirei o glúten, a minha enxaqueca foi que nem tirar com a mão. Quando eu reduzi o consumo de leite, também eu parei de ter tanto corrimento e conseguia respirar dos dois narizes, né? Dos dois lados do nariz, um nariz só. Conseguia respirar. Então, de fato, diminuiu muito a minha reação alérgica. E eu achava que rinite era uma coisa que eu ia carregar comigo sempre, sabe? Que ia ser sempre assim, que ia ter dias que eu teria crise de rinite. E eu não conseguia identificar, mas às vezes era a temperatura, às vezes era o pó, às vezes era o bicho, sei lá, era tanta coisa que causava rinite em mim, era tão sensível. Então, o fato é, eu tenho uma resposta alergênica ao pó, ok. Mas se eu tomo leite, eu fico ainda mais suscetível ao pó. Qualquer pequena quantidade vai me levar a ficar espirrando e até ter uma crise de rinite, por exemplo, se eu estiver consumindo alimentos inflamatórios, tá? Então, pela reação aguda, a gente já sabe que o alimento não nos faz bem. Logo, ficar remediando a situação utilizando uma enzima não é o melhor caminho, né? Você só vai pensar em usar a enzima porque a reação que tá te dando ali de gases não é uma coisa que dói tanto, não é uma coisa tão aparentemente tão perigosa. Embora que possa ser tão perigoso quanto uma alergia a camarão. Quem tem alergia a camarão não vai comer o camarão e tomar remédio ali, um antialergênico, porque sabe que vai asfixiar até quase morrer. A pessoa não faz isso porque o risco da morte já tá ali, né? É muito preeminente. Diferente de alguém que tem só um desconfortozinho abdominal. Qual é o problema? Vai lá e usa uma enzima, remedia a situação e vai. O fato é, se tratando de Carol, a resposta da minha opinião, tá? Seria a seguinte, Carol, quanto menos você tiver desse tipo de alimento na sua vida, melhor. Não precisa excluir completamente. Tu pode não ser intolerante, mas o teu organismo já demonstra que não tolera muito bem esse alimento. Ele não tem capacidade de tolerar bem. Portanto, quanto menos dele, melhor. E uma coisa que tu pode fazer, né? Deixa sempre exceções à regra e tudo mais, e daí usa a enzima, se for necessário. E uma coisa que tu pode fazer também é retirar o leite, fazer uma alimentação com mais probióticos, usar e fazer chucrute em casa, conserva caseira, né? Procura por alimentos fermentados, utiliza kefir, enfim,
dá uma boa limpada no teu organismo, tira o alimento que é inflamatório, usa probióticos para melhorar a tua microflora, melhorar as bactérias do teu intestino, da boca ao ânus, na verdade, e assim, quem sabe tu vais voltar a tolerar bem o leite, porque tu não é intolerante, não tem reação alérgica, talvez você só precisa realmente cuidar das tuas bactérias que estão ali, porque às vezes tu pode estar com muita bactéria ruim que está se alimentando da lactose, gerando todo esse desconforto, tá? Se tratando ali do Vinícius, a pergunta que ele fez, da mesma forma, tá? Então, assim, não percebo nenhum problema. Eu sugiro, Vinícius, que mesmo assim tu retire, porque pode ser que de maneira aguda, ou seja, imediata, tu não tens nenhuma reação, mas de modo prolongado o consumo, tu pode ter algum problema de saúde que tu jamais vai pensar no leite como problema, porque quando tu toma, não acontece nada. Mas o consumo direto faz com que você tenha, de fato, alguma outra reação no teu organismo.